bem-vindos ao Uivos da Meia-Noite, onde o sobrenatural ganha vida e os mistérios mais sombrios ganham voz. Apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e prepare-se para uma história que vai arrepiar até sua alma. No relato de hoje, mergulharemos em uma noite de puro terror, onde o desconhecido se manifesta e a coragem é posta à prova. Você está pronto para encarar o lado mais sombrio da noite? Então vamos começar. O lobisomem da casinha de sapê. Eu tinha cerca de 8 anos e morava com minha família em uma casinha de sapê na roça, isolada no meio de uma vasta plantação e cercada por matas densas. Nossa casa era simples, feita de madeira e coberta com folhas de palmeira trançadas, mas cheia de amor e risadas. Mesmo com as dificuldades, tínhamos o suficiente para viver felizes. No entanto, esse amor foi posto à prova por algo aterrorizante, que marcou minha infância para sempre. Minha irmãzinha, Clara, havia nascido há poucos meses. Ela era uma bebê saudável e cheia de vida, mas ainda não fora batizada. As tradições antigas diziam que bebês não batizados eram pagãos e, por isso, alvo fácil para lobisomens e outros males das trevas. Confesso que nunca levei essas histórias a sério. Para mim, eram apenas fábulas para assustar crianças. Mas tudo mudou em uma noite de lua cheia. O primeiro uivo. Tudo começou com um uivo distante. Era profundo, prolongado, como se viesse do fundo da mata. A princípio, pensamos que fosse um lobo, embora naquela região eles fossem raros. Meu pai, um homem forte e de poucas palavras, acendeu o velho lampião e caminhou até a janela. O brilho prateado da lua iluminava as árvores, mas nada parecia fora do comum. Minha mãe, sempre muito religiosa, se benzeu e murmurou: "Que Deus nos proteja." Naquela noite, o vento parecia sussurrar segredos macabros. O segundo uivo foi mais próximo, e os pelos do meu corpo se arrepiaram. Algo enorme arranhava a porta de madeira, como se tentasse entrar. Um rosnado baixo e ameaçador ecoava pela casa. Minha mãe agarrou Clara e correu para o quarto, pedindo para que eu ficasse perto dela. "Não abra essa porta, João," ela implorou ao meu pai, que já segurava a velha espingarda, mas ele não a ouviu. Quando abriu uma fresta da porta, eu o ouvi prender a respiração. Do lado de fora, uma criatura enorme, com olhos brilhantes e vermelhos como brasas, nos encarava. Seu corpo era coberto por um pelo escuro e desgrenhado, e suas garras pareciam lâminas. Era maior do que qualquer homem que eu já tinha visto. Meu pai não hesitou, levantou a espingarda e atirou. O disparo ecoou pela noite, e o lobisomem soltou um urro tão alto que fez os cães da vizinhança, a quilômetros de distância, começarem a latir. A criatura fugiu para a mata, mas o medo permaneceu. As noites seguintes foram piores. O lobisomem voltava, rodeava a casa, arranhava as janelas e até mesmo tentava derrubar a porta. Era como se soubesse que algo valioso estava ali. Clara, meu pai reforçou as janelas com tábuas e passou a vigiar a casa durante a noite, mas era impossível não sentir o terror. O som das garras no vidro, o rosnado profundo, cada barulho parecia pior que o anterior. Minha mãe começou a colocar sal grosso ao redor da casa e pendurar crucifixos nas portas e janelas. Ela também rezava todas as noites, implorando pela proteção divina. Mesmo assim, o lobisomem continuava a voltar, como se estivesse desafiando nossa fé. Desesperado, meu pai decidiu procurar ajuda. Ele caminhou por horas até a casa de um homem conhecido apenas como seu Antenor, um senhor que vivia isolado na floresta. Antenor era famoso por conhecer as tradições antigas e por sua habilidade em lidar com o sobrenatural. Quando meu pai explicou a situação, o velho apenas assentiu com um olhar sério. "Um lobisomem só pode ser derrotado com uma bala de prata", disse Antenor. "Mas cuidado, João. Essa criatura não é apenas um animal. É alguém que carrega uma maldição e há um preço a pagar por enfrentá-lo." Meu pai voltou para casa com a bala de prata e um aviso sombrio na mente. Ele sabia que não tinha escolha. Na próxima vez que o lobisomem aparecesse, estaria pronto. Naquela noite, a lua cheia parecia mais brilhante do que nunca. A tensão dentro da casa era quase palpável. Eu podia sentir o medo nos olhos da minha mãe, enquanto ela apertava Clara contra o peito. Meu pai se posicionou perto da porta, com a espingarda carregada e a bala de prata no tambor. Por volta da meia-noite, o lobisomem apareceu. Primeiro, ouvimos o uivo, depois os passos pesados ao redor da casa. Finalmente, ele começou a arranhar a porta novamente, mais forte do que antes, como se quisesse derrubá-la de vez.
Meu pai, com uma coragem que até hoje admiro, abriu a porta de repente. A criatura rugiu e avançou, mas meu pai foi mais rápido. Ele mirou no coração do monstro e disparou. O tiro acertou em cheio e o lobisomem soltou um uivo tão aterrorizante que parecia fazer o chão tremer. Ferido, ele fugiu para a mata, deixando um rastro de sangue. 2 dias depois, a notícia se espalhou. O corpo do Sr. Tico, o dono da venda, foi encontrado sem vida perto de um riacho. Ele tinha ferimentos estranhos, mas o mais assustador era a marca de bala no peito, exatamente onde meu pai havia atirado no lobisomem. As pessoas começaram a sussurrar. Tico era o lobisomem. A comunidade ficou dividida. Alguns diziam que meu pai era um herói. Outros o acusavam de ter matado um homem inocente. Mas nós sabíamos a verdade. Depois daquela noite, o lobisomem nunca mais apareceu. Minha irmãzinha foi batizada logo em seguida, e a paz voltou ao nosso lar. Mas as marcas daquela experiência ficaram. Até hoje, quando o vento sopra forte ou a lua cheia ilumina o céu, sinto um arrepio na espinha e me lembro daqueles olhos vermelhos nos encarando na escuridão. A casinha de sapê ainda está lá, abandonada e em ruínas. Mas para mim, ela guarda um pedaço da minha infância e uma história que nunca esquecerei. Agora vamos ao nosso segundo relato do canal Uivos da Meia-Noite, uma história de arrepiar até os mais corajosos. Prepare-se para mergulhar em um universo de mistério e terror, onde cada detalhe vai te deixar com os nervos à flor da pele. Antes de começarmos, aproveite este momento para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like. Assim, você não perde nenhuma de nossas histórias sombrias que chegam todas as noites, exatamente quando os uivos ecoam pela escuridão. Pronto para sentir o frio na espinha? Então, vamos juntos nessa jornada assustadora. A noite em que minha avó enfrentou o lobisomem. Minha avó, Dona Carmélia, era uma mulher que exalava coragem. Pequena de estatura, mas grande em determinação, ela nasceu e cresceu em uma pequena vila rodeada por densas florestas. As histórias de lobisomens eram comuns por lá, mas ninguém realmente acreditava nelas. Quer dizer, até a noite em que tudo mudou. Era uma sexta-feira de lua cheia. Minha avó, com seus 27 anos na época, estava sozinha em casa. Meu avô tinha saído para visitar um amigo em outra vila e só voltaria pela manhã. Dona Carmélia aproveitou o silêncio para afiar lã, sentada ao lado da lareira, ouvindo os ruídos da floresta que pareciam ainda mais altos naquela noite. De repente, os cachorros começaram a latir de forma desesperada. Não era um latido qualquer. Era algo carregado de medo. Ela levantou-se rapidamente, pegando sua velha espingarda que mantinha sempre ao lado da porta. Sabia que algo estava errado. Os latidos cessaram abruptamente, e o silêncio que se seguiu foi mais assustador do que qualquer som. Então, ouviu passos pesados no quintal. O chão de terra parecia tremer levemente a cada movimento. Com o coração acelerado, mas sem demonstrar fraqueza, minha avó abriu uma fresta da janela e viu algo que nunca esqueceria. Lá estava ele, uma criatura enorme, de pelo negro como a noite e olhos brilhantes como brasas. Era o lobisomem. Ele farejava o ar, como se estivesse buscando sua próxima presa. Minhas tias, ainda crianças na época, dormiam tranquilamente no quarto, alheias ao perigo que rondava a casa. Minha avó sabia que precisava agir. Não havia tempo para correr ou pedir ajuda. Silenciosamente, pegou um punhado de sal grosso, algo que ela sempre guardava por recomendação de uma velha curandeira, e espalhou pela soleira da porta. Reza a lenda que o sal grosso impede que criaturas malignas cruzem certos limites. Mas o lobisomem parecia não se importar. Ele avançou, rosnando, arranhando a porta de madeira como se quisesse arrombá-la. Minha avó, com a espingarda firmemente em mãos, abriu a porta de repente gritando: "Se você veio me buscar, terá que lutar por isso." A criatura hesitou. Talvez não esperasse encontrar uma adversária tão determinada. Com um movimento rápido, minha avó atirou, não para matá-lo, mas para assustá-lo. O barulho ensurdecedor ecoou pela floresta, e o lobisomem deu um salto para trás, soltando um uivo que fez os ossos dela gelarem. Mas ele não foi embora. Continuou a rondar, rosnando e arranhando as paredes da casa. Foi então que minha avó teve uma ideia.
Pegou uma velha faca de prata, herança de família, e colocou-a sobre o fogo da lareira, até que a lâmina ficou incandescente. Quando o lobisomem tentou invadir pela janela, ela o golpeou com a faca aquecida. Um grito agudo e animalesco ecoou na noite. A criatura recuou, mancando, e desapareceu na escuridão da floresta. Minha avó trancou todas as portas e ficou acordada até o amanhecer, mantendo a espingarda e a faca de prata ao seu lado. No dia seguinte, um homem conhecido na vila apareceu com um braço enfaixado, dizendo que havia sido atacado por um cachorro bravo. Mas minha avó sabia a verdade. Ele evitou cruzar olhares com ela, e desde aquele dia nunca mais a incomodou. Minha avó nunca se gabou do que fez naquela noite. Quando alguém perguntava sobre o lobisomem, ela apenas ria e dizia: "Lobisomem, eu só enfrento problemas de verdade." E assim, a história de sua coragem virou lenda na família. Chegamos ao fim dos relatos de hoje, e eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que ficou até aqui, nos acompanhando nessa jornada cheia de mistério e suspense. Sua presença faz toda a diferença e nos motiva a trazer mais histórias incríveis para o canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar com quem você acha que também vai adorar esse tipo de conteúdo. Desejo a todos uma boa noite e que fiquem bem, sempre protegidos e em paz. Nos vemos no próximo relato, aqui no Uivos da Meia-Noite.